amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. O nosso tema de hoje é: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Meus queridos, nosso canal é um canal dedicado à escatologia consumada. É claro que de vez em quando a gente foge um pouco, né, a regra, um pouco mais, abre uma exceção, né, e foge um pouco às regras, mas o fundamento deste canal é falar sobre a escatologia consumada, tendo ela ressurreição, né, salvação, também faz parte da escatologia, isso, arrebatamento. Quer dizer, eu não tenho nenhuma pretensão em dizer que este canal é o melhor ou o maior canal de escatologia. Não, porque tem outros melhores até que esse. Mas eu falo daquilo que acredito. Eu também não abri esse canal para poder afrontar ninguém, não é para debater nada com ninguém, como eu já disse, é só para expor o que eu acredito. Então, quem se identificar, amém. Inscreva-se no canal, que dê o seu like, ok? Compartilhe no Facebook, seu WhatsApp, aonde você puder compartilhar, compartilhe. Você vai estar ajudando este canal a crescer. Eu quero convidar você que não tem tempo de ver vídeo, acesse nosso podcast. Só você botar no Google Preterismo Completo Podcast. Aí você estará acessando todo o nosso conteúdo que está aqui no YouTube e também está lá em podcast, em várias plataformas. Você pode escolher. Botando no Google, você escolhe a plataforma que você quer ouvir. Tá? Aí você pode ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar. O nosso tema de hoje foi uma sugestão do nosso irmão Carlos Graça. Irmão Carlos, graça e paz. Eu até fixei o comentário dele porque eu achei relevante, muito relevante essa pergunta do nosso irmão. Ele diz o seguinte: graça e paz, meu irmão, o senhor poderia fazer um estudo sobre aquela frase que está em Apocalipse? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa? Guardar o quê? Que coroa é essa? Então eu achei espetacular, já me deu até toda a deixa, né? Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Tá aí, você também que quer fazer a tua pergunta, faça aí, deixa no comentário, fixado no comentário aí a tua pergunta. Se você quiser entrar na comunidade, para poder a gente criar essa comunidade e resolver essas perguntas, fique à vontade, tá? Vai estar aí também embaixo, fixado no link. Então vamos lá. Em Apocalipse 3, e versículo 11, está dizendo assim, ó: eu venho logo, guarda o que tens, para que ninguém roube o que vocês, né? Para que nem roube de vocês o prêmio da vitória. Eu estou lendo na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Mas eu quero ir criando um contexto, tá? Primeiro que essas palavras foram ditas para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, das 7 igrejas, foi a 6ª igreja que recebeu a carta de orientação do apóstolo João. Ok? Então, esta carta, ela estava direcionada para esta igreja, a igreja de Filadélfia. Essa carta não foi direcionada para o mundo, para a Europa, para as Américas, mesmo porque não existia ainda na época. Esta carta foi direcionada à Ásia Menor, especificamente às 7 igrejas. E a Filadélfia foi a 6ª igreja que recebeu esta orientação do apóstolo João.
Então vamos ver o que diz essa carta. Uma carta pequena, né? Mas com bastante conteúdo. O anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence a Davi e, parando aqui, abrindo aqui um parêntese, a chave que pertence ao rei Davi é a autoridade que o Mashiach teria que vir. O Mashiach que haveria de vir, ele teria que vir da linhagem de Davi. Então essa é a chave de autoridade. A chave de autoridade é pertencer à linhagem de Davi. Então está dizendo aqui que Jesus é da linhagem de Davi. Continuando. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Veja, ele tem uma chave, uma autoridade para falar para os judeus e ele está falando de uma porta. Vamos lá. Então ele diz: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Com a autoridade que ele tem para falar para os judeus, ele abre uma porta. Mas não vamos falar mais sobre isso. Eu só estou lendo aqui o texto, tá? Escutem. Quando aquela gente que pertence a Satanás, e em outras traduções, né, a sinagoga de Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus e não são, porque para ser um judeu verdadeiro tem que nascer da linhagem judaica, tem que pertencer a alguma tribo, tem que nascer da linhagem judaica. E essas pessoas aqui eram prosélitos, pessoas que se convertiam ao judaísmo, que se circuncidavam. Então eles começavam agora a fazer outros prosélitos, né? E até esses que se diziam ser judeus e não eram, de verdade, de fato, eles eram judeus porque se converteram ao judaísmo, né? Na verdade não eram judeus, eles eram judaizantes, essa é a palavra. Eles eram judaizantes, porque eles não eram judeus, porém se converteram ao judaísmo. Então passaram a ser judaizantes. E tentavam fazer outros prosélitos, ou como judaizar a igreja de Cristo. Eu farei com que eles venham cair de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para guardar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo de aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova o povo da terra. Que terra? É bom você entender que esta terra aqui é todo o domínio romano da época. Que Roma dominava toda a terra da época em questão. Tudo era domínio romano. Toda a terra conhecida na época era o domínio de Roma. Então é lógico que se houvesse uma aflição em Jerusalém, houvesse uma perseguição em Jerusalém, em todo o domínio romano haveria também perseguição. E a Turquia hoje, que hoje é a Turquia, na Ásia Menor, lá que hoje é a Turquia, onde fica as 7 igrejas, onde ficava, né, as 7 igrejas da Ásia, também seria perseguida. Todas elas seriam perseguidas, né? Então a aflição viria sobre toda a terra greco-romana daquela época. Entende isso? Aí ele diz: eu venho logo, guarda o que tens, para que ninguém roube de vocês o prêmio de vitória. Em outras traduções, a coroa. E uma coroa é diadema, e diadema é coroa de vitória, é coroa de honraria, de vitória. Tá? Aí diz: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que essa pessoa, seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei
nela, nessa pessoa, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome. Aí tem o último, que é o 13, diz: portanto, se você tem ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então vamos lá, meus amados. Eu só quis ler para contextualizar. Nós vamos agora aos fatos. O que eles tinham para guardar? Todo o contexto do Apocalipse estavam debaixo da lei. Apesar de que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas toda a nação judaica, todos os judeus, estavam praticando lei, estavam debaixo da lei. Então todo o contexto do Apocalipse ainda é daquele contexto da lei. Pedro, João, Tiago, todos estes pregavam, aliás, a palavra do reino, o evangelho do reino, que era somente anunciar que o reino estava vindo. Este era o evangelho do reino, tá? E acabavam de pregar o evangelho do reino. Para onde eles iam? Iam para as sinagogas, iam para o templo para poder fazer seus sacrifícios. Eles iam fazer isso porque havia essa mistura ainda. O primeiro pacto ainda estava em vigor e fortemente. Vamos dizer que, entenda isso, você que estava dentro do sistema religioso, você acreditava que aquilo era verdade desde criança. Muita gente já desde criança criado lá dentro. Então você acreditava, fazia aquilo porque você acreditava que era o correto a fazer. Você não tinha outra opção. Você não entendia outras opções. Não tinha outras opções, né? Era aquela. Entendeu? Então é isso que acontecia ali. Eles estavam debaixo da lei, desde criança, e era aquilo que eles entendiam por correto. Então ia lá, pregava o evangelho do reino que Jesus mandou pregar e voltava para praticar as ordenanças, as obras. Então, todo o Apocalipse estava debaixo ainda do sistema judaico, do sistema mosaico, que era a salvação por obras, tudo isso. E no versículo 8, veja, diz que eles, aquela igreja, tinha seguido os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, e tinha sido fiel a Ele. O que eles tinham então para guardar? A fidelidade a Cristo. A fidelidade. Eles eram fiéis, eles guardavam os ensinamentos de Jesus Cristo, tudo aquilo que foi passado para eles a respeito de Cristo, eles guardavam e eram fiéis a esses ensinos. Isso é o que eles tinham para guardar. Eles não poderiam abrir mão disso. Entende? Aí, continua no versículo 8 dizendo o seguinte: eu abri diante de vocês uma porta que ninguém fecha. A porta ali estava aberta. Cristo, com a autoridade do Mashiach, abriu uma porta espiritual. Mas só passaria por esta porta quem vencesse. Porque eles estavam debaixo do sistema mosaico, salvação por obras. Ele só ia passar por esta porta quem vencesse. Eles tinham que vencer. Mas vencer o quê? Quem poderia roubar a sua coroa? Quem roubaria essa coroa? Vamos ver aqui no versículo 10. No verso 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Então, quem poderia roubar a coroa? Quem poderia impedir de eles passarem por aquela porta que foi aberta? Pois sofrimento, as perseguições, as tribulações que haveria. Isto aqui é um alerta
para uma tribulação que aconteceria em todo o governo romano e alcançaria a Ásia Menor. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro. Para quê? Para pôr à prova os povos da terra. Então, era uma provação. Quem não negasse a Jesus, quem permanecesse firme nos seus ensinamentos e fiel a Cristo, ok? Seriam aprovados e passariam por aquela porta. Esse contexto tem a ver. Quem roubaria a sua coroa? Não é um diabo, não é um Satanás de caudas que no futuro vai roubar a coroa de alguém. Não. Tá? Isso aqui era para aquela época que era um alerta para aquela época que as pessoas iriam passar por uma provação terrível na Ásia Menor, a perseguição terrível que ia acontecer na Ásia Menor, em todo o mundo greco-romano ia acontecer essa aprovação, tá? E que eles ficassem firmes, porque se eles ficassem firmes, eles venceriam. Se eles não negassem o nome de Jesus e do Cordeiro, eles passariam pela porta que foi aberta. Que coroa é essa? Será que é uma coroa física? Não, claro que não. Veja, ele diz lá, ao que vencer seria feito colunas. Olha, iriam ser feito colunas. Todos aqueles que vencessem essa tribulação iriam ser feitos de colunas. E o que é a coluna? Isaías 19:19 diz assim, ó: aquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Então, o que significa uma coluna? Uma honraria. Essas pessoas que vencessem honrariam o nome do Senhor. Então eles teriam feito coluna de honra. Essa coroa é para quem honrasse o nome do Senhor. É para quem não desistisse. É para quem aceitasse, né, o Evangelho até afrontado pela morte. E não desistisse das aflições que viriam sobre aquele lugar. Então, nessa pessoa seria escrito, nessa pessoa que honrou o nome do Senhor, que venceu as tribulações, seria escrito nessa pessoa o nome de Deus e o nome da cidade santa, a nova cidade, melhor dizendo, a nova Jerusalém que desceria, que ainda não tinha descido, mas desceria do céu. Então, queridos, se você olhar para toda a história, quem são ou quem foram os colunas, os principais colunas que perpetua até hoje, quando você lê Bíblia? Quem são essas colunas? Os principais colunas foram os apóstolos, sim ou não? Que morreram pregando o Evangelho. Que morreram não negando o nome de Cristo. Que morreram em meio a perseguições. Um foi degolado, o outro foi crucificado, de várias formas, mas não negaram. Esses também foram feitos colunas. Esses são os principais, porque ao longo da história, muitos judeus morreram. Muitas pessoas, não só judeus, mas também muitos morreram e não negaram o nome de Cristo. Então, isso é o que diz respeito a esse capítulo, a essa carta para a igreja de Filadélfia. Isso aqui não é nada que vai acontecer. Tem pessoas que dizem que as 7 igrejas da Ásia são 7 tempos, que vai acontecer algo neste mundo. Infelizmente, meu amigo, você está enganado pelo sistema religioso. Isto já aconteceu, ok? E naquela época, isso foi uma advertência para as igrejas da Ásia. Bem, meus amados? Então esse é meu entendimento a respeito deste assunto.
Se esse assunto, se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se no canal, ok? Graça e paz.